Olá, bom dia! Bom dia! Que bênção, irmãs, estar aqui com vocês mais uma terça-feira, mais uma live Café com Jesus e agora com as mulheres da Bíblia também. Nesse mês de maio eu tenho compartilhado sobre mães, personagens bíblicos que apontam para a maternidade, princípios que a gente pode abraçar, agarrar para a maternidade. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu venho sempre com muita alegria, disposição, vontade de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para esse tempo com cada uma de vocês. Amadas, sejam todas muito, muito, muito bem-vindas, tá? Muito bem-vindas mesmo. Você pode também estar compartilhando essa live com outras mulheres, passando aí adiante, através desse símbolo do aviãozinho. Você pode estar clicando aí, compartilhando com seus contatos, com mulheres da sua vida, parentes, irmãs em Cristo, amigas de trabalho, amigas de ministério. E a gente vai então dividindo essa palavra com outras pessoas que também precisam dela. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual, Acredito que é uma demanda não apenas para as mães, mas de uma maneira geral, a população, As pessoas têm sido atacadas pela ansiedade. E como pode ser difícil a gente vencer quadros de ansiedade, não é mesmo? É sobre isso que eu quero conversar com você essa manhã. Uma mãe que teve que lidar com a ansiedade, com a preocupação com relação ao futuro. Mas será que só há esse caminho? Não existe uma outra maneira de viver? Não existe uma outra maneira de enxergar o futuro sem que essa ansiedade tome conta do nosso coração? Então são coisas que nós vamos estar conversando hoje aqui na nossa live Café com Jesus e as amigas. E as mulheres da Bíblia. As amigas é lá com a Denise Nicola. Tá bom? Então se essa introdução, te explicar sobre o tema, já fez você lembrar de alguém, então mande essa live para essa pessoa, para a gente poder dividir então esse conhecimento. Vamos orar, vamos entregar a Deus esse tempo em que vamos passar aqui, pedir para que o Espírito Santo fale através da minha vida, com clareza, com pontualidade, alcançando a necessidade real de cada pessoa que está me ouvindo. Espírito Santo, como é bom poder contar contigo, não somente aqui agora para essa live, mas para todos os desafios da vida. Como é bom saber que não estamos só e que podemos contar contigo para o que der e vier. Espírito Santo, toma esse dia. Ó Deus, dê sabedoria a cada uma dessas mulheres para que elas possam viver esse dia para a tua glória e para o teu louvor. Fala conosco, nos direciona, nos orienta, nos corrige, nos ensina a viver de maneira a glorificar o Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todas que foram chegando durante a oração. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se você puder, tiver condição de fazer isso, nesse momento, não sei onde você está, sob quais circunstâncias. Quem sabe você está aí com fone de ouvido, trabalhando, já na agitação do almoço, organizando as coisas da casa. Quem sabe você está na rua, Eu já tive testemunho de mulheres que me ouviram enquanto estavam na esteira da academia. Não sei onde você está agora. Então, não sei se é possível para você abrir a sua Bíblia. Se sim, por favor, pode abrir em Gênesis capítulo 21. A gente volta a esse café com Agar. Quantas lições maravilhosas nós já aprendemos com Agar em outros cafés, não é? Quantas coisas a gente ouviu dessa mulher e sobre essa mulher. E hoje eu quero me concentrar no momento
em que Agar e Ismael são expulsos da casa de Abraão. Eles viviam ali num acampamento e Abraão, então, por conta daquele tumulto, briga, conflito com Sara, ele então manda que Agar e Ismael sigam seu caminho, saiam ali da casa. E Agar, ela vai pegar o seu filho a partir do verso 14, olha só o que a gente vê aqui, Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Bom, irmãs, por enquanto até aqui. A gente vê, né, que a situação de Agar foi tão difícil, inesperada. Ela não estava realmente preparada para aquilo. Ela não traçou um plano, uma rota, para que direção eu vou. A Bíblia diz que na manhã seguinte, a todo aquele tumulto, aquela confusão que houve ali entre a família, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos, uma vasilha de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então Agar estava ali, talvez acordando, quem sabe ela foi acordada por Abraão, antes mesmo que toda aquela comunidade daquele acampamento acordasse. Agar foi despertada e ela acordou, e aí Abraão deu a ela aqueles mantimentos, deu a ela aquela água e disse, vai embora, vocês não podem mais ficar aqui. Até no livro que eu escrevi, Desertos, você tem os audiobooks desse livro lá no YouTube. Eu compartilhei o audiobook com todos os capítulos. Agar é um personagem que faz parte da narrativa desse livro. Eu falo sobre Agar, falo sobre Jó e falo sobre Jesus. E compartilho dos desertos, né? O deserto que é imposto, o deserto que faz parte da vida, que você não tem como evitar, né? E o deserto que você precisa passar, um deserto de tentação, muitas vezes. E Agar, ela está nesse quadro ali, de um deserto imposto. Então, ela vai parar no deserto com o seu filho, porque aquilo lhe foi imposto. Ela não se preparou, ela não se organizou. Simplesmente, ela foi convidada a se retirar da sua casa, do ambiente onde ela estava, e seguir com o seu filho. E a Bíblia diz que o resultado disso é uma mulher andando sem rumo. Ela não sabia para onde ela estava indo. Ela estava totalmente sem rumo no deserto de Berseba. E aí a Bíblia diz também que a água acabou. E quando a água acabou, e eu imagino que como mãe ela olhou ao redor e percebeu que não havia onde encontrar água. Talvez ela olhasse para frente, areia, olhasse para o lado, areia, olhasse para o outro lado, areia, olhasse para trás, areia. Para todo lado que ela olhasse, areia. E ela pensou, muito provavelmente, eu não tenho como conseguir água, eu não tenho como conseguir comida. Então não tem jeito, o meu filho vai morrer. E eu não quero ver isso acontecendo. E Agar então se distancia de Ismael. Irmãs, eu sempre me lembro de Maria Madalena, quando ela chegou ao túmulo de Jesus e ela não encontrou o corpo ali, a pedra havia rolado, os lençóis estavam sobre aquele túmulo, né, aquele lugar onde o corpo era colocado, mas não havia um corpo ali. E Maria se desespera. A Bíblia diz que ela se prostra ao chão e começa a chorar. E Jesus se aproxima dela. E ela não o reconhece. Ela pergunta para Jesus sobre o corpo de Jesus. O que você fez com o corpo do meu mestre? Onde o colocou? Diga-me que eu vou buscá-lo. Ela estava falando com o próprio Jesus ressurreto. Não havia corpo para ser buscado. Não havia corpo roubado.
corpo retirado do túmulo, Jesus levantou-se vitorioso sobre a morte e estava diante dele, numa visão, diante dela, numa visão gloriosa, o Cristo ressurreto. Mas as lágrimas de Maria não permitiram que ela enxergasse Jesus. As lágrimas, elas têm a capacidade de ofuscar a nossa visão. Às vezes, irmãs, nós não enxergamos a solução, porque estamos tomadas de dor, de sofrimento, os olhos embaçados de tanto chorar. E Agar, então, assim, nesse quadro de desespero, a ansiedade toma conta do seu coração. E ela enxerga um futuro. E ela decreta um futuro. O meu filho vai morrer. Ainda que aquele menino não tivesse num quadro moribundo, sabe assim, desidratado, porque precisaria passar dias sem água, para que ele estivesse naquele quadro de realmente desidratado, desnutrido. Não tem jeito, não tem como vai morrer. Provavelmente o quadro de Ismael não era esse. Não era esse. Mas ela decretou esse futuro. Ela enxergou esse futuro. Por quê? Porque ela estava tomada de medo, tomada de ansiedade, tomada de angústia. Às vezes, irmãs, nós estamos chorando hoje, não pelo que está acontecendo hoje, mas nós estamos chorando, desesperadas, amarguradas, desorientadas, prostradas, tristes, abatidas. Sabe por quê? Porque nós estamos projetando um futuro. Nós estamos enxergando um futuro que nós criamos. Que nós criamos. E nós sofremos por antecedência. Não por algo decretado, declarado, mas por algo que nós criamos a partir das nossas dores, da ansiedade, do medo e do caos. Agar se separa do seu filho. Agar chora desesperadamente. Ela enxerga um cenário de morte que não havia acontecido ainda. Diferentemente da sunamita, que pega aquele filho com uma dor de cabeça muito forte, a ponto do menino falar com o pai: não estou aguentando, não estou dando conta dessa dor de cabeça. E o pai disse: então vá até a sua mãe. Fique com a sua mãe, leve esse menino até a mãe. E a Bíblia diz que a sunamita coloca aquele menino no seu colo e fica ali fazendo carinho nele até que ele morra. Morra nos braços da sua mãe. Com o filho morto. Não é futuro, presente. Ela estava vendo aquilo. O seu filho morto. Ela tranca a porta e vai até o profeta clamar por um milagre. Irmãs, o que faz uma pessoa enxergar um futuro de desgraça, enquanto que a outra, às vezes vivendo um presente de desgraça, enxerga um futuro de milagre, de fé? O quê? O que faz com que esses olhares sejam tão diferentes na mesma janela? Abre-se a janela para o futuro e alguém enxerga caos, morte, destruição, ruína. E outra pessoa enxerga milagre, cura, restauração, promessa. O que faz com que esses olhares sejam diferentes, já que eles estão olhando para a mesma direção? Eles estão abertos para a direção do futuro. Fé. Mas não a fé de operação de milagre, como aquele dom que o Espírito dá, distribui como ele quer. Mas a fé que Paulo descreve em 2 Timóteo 4, versículo 7. Quando ele já está condenado à morte. Quando ele está preso. E ele escreve a Timóteo: Timóteo, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, o que está destinado a mim é uma coroa
que o Senhor dá para aqueles que lhe são fiéis. Olha, o segredo que Paulo declara para que ao abrir a janela do futuro, você possa ter uma perspectiva positiva, enxergar milagres, solução, agir, é guardar a sua fé. E que fé é essa descrita por Paulo em 2 Timóteo 4,7? É a crença. A crença, aquilo que eu acredito. Paulo disse, eu guardei a fé. E porque ele guardou a fé, a crença de que Deus o amava, Deus estava com ele, apesar dele estar preso, isolado dos seus amigos, isolado do seu serviço cristão. Ele estava na companhia do Espírito Santo. Apesar dele não poder viajar e pregar o evangelho e visitar as igrejas, ele escrevia suas cartas dentro da prisão. Porque ele guardou a fé, a certeza de que Deus o aprovava, ainda que o sistema governamental, ainda que as leis romanas o desaprovavam, o condenavam, diziam que ele era um criminoso. Ele sabia que nas leis de Deus ele era aprovado. Era um homem justo. Ele sabia que era amado, ainda que preso. Ele sabia que ele era abençoado, ainda que preso. E ele disse, olha que declaração, irmãs. Desde agora, não quando eu morrer, não quando tudo isso aqui acabar e eu chegar na eternidade, mas desde agora, Timóteo, o que me espera é uma coroa. Essa cabeça, Timóteo, que daqui a um pouco você vai ver rolando pelo chão quando ela for decapitada, quando ela for cortada. Porque essa foi a condenação de Paulo. Um homem, irmãs, da grandiosidade que Paulo carregava, com a história que ele tinha, com o currículo que ele tinha, com a formação que ele tinha. Aquele homem foi condenado a ter a sua cabeça cortada. E ele disse para Timóteo, Timóteo, quando a minha cabeça rolar pelo chão, saiba, ela já está coroada na eternidade. Desde agora, o que me aguarda é a coroa que o Senhor tem preparado para mim. Isso é uma declaração de alguém que preservou a fé. Preservou a fé. Preservou a fé. Aleluia! Amadas, isso precisa estar bem vivo no nosso coração. Você e eu precisamos acreditar que mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo em meio ao que nós falamos ser um fracasso na maternidade, um fracasso nas relações, guarde a fé. Porque você é abençoada, você é abençoada, você é provida, você é amada, você é protegida, você é aprovada por Deus. Porque Ele te vê com os olhos de Cristo. A maneira de olhar para o futuro com uma perspectiva diferente é guardando a sua fé. É acreditando que você tem, você não tem. Você consegue, você não consegue. Você vai, você não vai. Você é capaz, você não se sente capaz. Você acumula vitória, você acumula derrota. Você acumula sucesso, você acumula fracasso. Nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está derramado em nós por causa de Cristo Jesus. Isso já está decretado, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem anjos e nem principados. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé.
Quando eu olho para trás, como aquela canção do Kleber Lucas que diz, né? Eu não sou tudo o que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou a mãe que eu gostaria de ser? Não, porque eu gostaria de ser uma mãe top, top, top. Perfeita, não é? Você gostaria também? Ou esse é um desejo só meu? Não gostaria de errar nunca. Aliás, por que eu não queria errar nunca? Porque quando eu erro, eu erro com as pessoas que eu mais amo na vida. Quando eu firo quem eu mais amo na vida. E eu não queria nunca na minha experiência materna, causar esse tipo de sentimento nas minhas filhas. Mas às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas quando eu olho para a minha história, o que eu recebi, como foi a minha criação, as minhas filhas estão vivendo coisas melhores e maiores do que eu vivi. E certamente os meus netos viverão coisas melhores e maiores do que elas têm vivido. E uma geração é melhorada e aperfeiçoada pela outra. Como eu disse na live da semana passada, eu sou a geração da semente. Eu estou semeando para que no futuro outras pessoas possam viver melhor do que eu vivi hoje, do que eu vivi, do que eu faço hoje com as minhas filhas, entende? Guarde a sua fé. Não pense que Deus ama você quando você acerta. Deus ama mais você quando você faz tudo certinho. Quando você está super bem e seguiu todo o protocolo. E Ele te ama menos quando você faz alguma coisa errada, quando você fracassa. Guarda a sua fé. Guarda a sua fé. E outra coisa, irmãs, muito importante, que faz com que a gente tenha uma visão diferente com relação ao futuro, é a gente ter a certeza que não importa o que venha, não importa o que aconteça, Deus estará para sempre comigo. Venha o que vier, haja o que houver. Eu posso olhar para o futuro e não ver ninguém, mas quando eu olho para o futuro e vejo Deus, então eu lido com o presente de maneira melhor, sabe? Eu posso olhar para o futuro e pensar assim, e se não houver cura? E se essa pessoa não mudar? E se o que está acontecendo hoje não for dissipado e só piorar no futuro? E se a suspeita de hoje se concretizar no futuro? E se? Os sis, como a minha amiga Elisete fala, partícula atrapalhativa. São incertezas, são dúvidas. Eu não posso afirmar precisamente nada. Mas quando eu olho para o futuro, eu tenho uma certeza. E essa certeza me basta. O meu Deus está lá. Ele não está lá me empurrando para o futuro. Ele está hoje aqui construindo o futuro comigo. E Ele está lá no futuro me aguardando para me fortalecer, para me ajudar, para me animar, para me dar sabedoria. Nada que eu e você venhamos enfrentar na nossa vida desde o dia em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador será sozinha. Nada. Nunca mais na sua vida você estará sozinha. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir essa promessa. Ele vai caminhar conosco até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ele disse: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Quando eu olho para o meu problema e para o que ele pode se tornar no futuro, eu me desespero. Eu me angustio, eu me encho de ansiedade, de caos, de tempestade, de inquietação. Mas, quando eu olho para o futuro e para a certeza de que Deus está lá, o problema fica tão pequeno. A angústia parece desaparecer. Então, qual é a maneira de você olhar para o futuro de uma forma mais leve? É tendo a certeza de que Deus está com você. Isso Abacuque declarou também. Ele disse: ainda que a figueira não floresça. O que isso significa? Que não anuncie fruto. Porque a flor vai vir e depois vem o fruto. Então ele diz: ainda que a figueira não floresça, ou seja, que eu olhe e não enxergue que vai vir fruto. Eu digo: meu Deus, não vai ter fruto. Não vai produzir fruto. Ela não floresceu, não tem sinal de vida, não tem sinal de milagre, não tem sinal de promessa, não tem sinal de mudança, não tem sinal de transformação, ainda que a figueira não floresça. Ainda que o fruto da oliveira minta, que ele pareça ser uma coisa, mas quando eu for ver, não é o que eu imaginava, não é saboroso, não tem condição de extrair o óleo dele, não desenvolve, ele tem aparência boa, mas não tem consistência. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no aprisco, não tem mantimento, não tem suprimento, não tem o recurso. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Naquele que, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor está vivo e eu tenho a certeza que ele se levantará em meu favor. Eu me alegro na certeza da salvação do meu Deus. Ele vai me salvar, ele vai me guardar, ele não vai deixar que essa dor me destrua. Ele vai me socorrer porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. E ele não permite que venha sobre mim nenhuma tentação que eu não possa dar conta dela. Isso é uma maneira de você olhar para o futuro com menos ansiedade. Se Agar tivesse se lembrado que ela já tinha visto aquele que havia. Em Gênesis 16, ela estava no deserto e ela disse: eu vi. E ela chama Deus de El Roi. Eu vi aquele que me vê. Então ela sabia, ele está por aqui, eu não estou vendo, mas ele está aqui, agora eu vi. Se naquele momento de dor e angústia, ela gritasse: eu preciso te ver, porque eu sei que o Senhor está me vendo, mas eu preciso te ver, eu preciso te ver. Talvez, irmãs, aquele cenário fosse outro. Talvez aquela situação fosse outra. Nós estamos, às vezes, sofrendo, não pelo que vemos, mas pelo que projetamos, porque o medo transforma uma lagartixa num jacaré. O medo aumenta tudo, as coisas ganham uma proporção muito grande. Quando nós estamos movidas, influenciadas, sufocadas, pressionadas pelo medo. Mas quando nós nos lembramos do nosso Deus e que todos os nossos medos têm medo de Deus, as coisas vão perdendo aquele peso, aquele impacto.
E a gente é alcançada pelo Senhor. Veja que o Senhor falou para ela assim no verso 17. Que foi, Agar? Que foi? Por que você está chorando? Agar, não tenha medo. Irmãs, o medo. O medo que os filhos se desviem. O medo que os filhos sigam um caminho diferente do que a gente ensinou. O medo que eles larguem ao Senhor. O medo que, sabe, que eles abracem essa realidade, que andem mesmo com essa pessoa, que faça mesmo esse casamento. Medo. Medo. Medo que fiquem chateados. Medo que se distanciem da gente. O medo transforma um problema numa tempestade. O medo transforma uma gota em algo assim, ó, que inunda uma casa, uma mente. O medo. O medo. E é isso que o Senhor está nos dizendo essa manhã, que foi. Não tenha medo. Porque eu ouvi o menino chorar. Eu ouvi. Porque se lembra, Agar, eu estou aqui. Eu estou vendo você. E naquele momento que o Senhor fala com ela, manda que ela se levante, reativa a promessa, Agar abriu os olhos, Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu um poço cheio de água. Irmãs, percebam aqui que Deus não fez surgir um poço cheio de água. O poço já existia, mas a dor, o sofrimento, as lágrimas, a angústia, o sentir-se perdida, sem saber para onde estava indo, fez com que Agar não enxergasse o poço. A Bíblia diz que ela se levanta, ela toma o menino, Deus abre os olhos dela e ela enxerga um poço cheio de água. Não apenas para suprir a sede daquele momento, mas suprir quantas vezes fossem necessárias, porque o poço estava cheio de água. Cheio de água. E eu quero dizer uma coisa para você, mãe, porque eu não sei a sua realidade. Talvez você seja uma mãe como Agar, sozinha com seus filhos, desamparada, abandonada por um homem que deveria cuidar de você e cuidar dessas crianças. Talvez você esteja assim, no deserto, desorientada, chorando, mas eu quero deixar uma palavra aqui para você. O verso 20 vai dizer assim: Deus estava. Estava. O verbo não foi conjugado no pretérito perfeito, que fala de um passado que foi consumado. Eu fiquei triste. Um dia, um momento, eu comi um nhoque maravilhoso com meu esposo. Comi. Foi um dia, um momento, uma situação. Isso é um pretérito perfeito. Um passado que foi concluído. Em um momento, ele aconteceu. Mas o verbo aqui está conjugado no pretérito imperfeito, que diz assim: Deus estava. Isso indica, irmãs, que não foi um momento. Que Deus não apareceu para Ismael e para Agar, deu água para eles no momento que eles precisavam de água e sumiu. A Bíblia está dizendo aqui que Deus permaneceu, suprindo, visitando, cuidando, animando, fortalecendo, estando junto. Sabe, a conjugação desse verbo mostra a presença de Deus não em um fato da história, não em um momento da história, não em uma página da vida de Ismael, mas o verbo conjugado aqui dessa maneira nos ensina que Deus esteve com ele, andou com ele, permaneceu com ele, que quando ele olha para trás, quando ele revisita esse passado, ele não vê um Deus como um pai que vem visitar o seu filho de 15 em 15 dias.
ou que dá pensão e some. Mas quando ele olha para o passado, ele enxerga Deus no passado, na história, na jornada, no percurso. Deus não apareceu, deu água e tchau. Deus ficou. Porque a necessidade daquele menino não era só de água. Ele precisava de proteção, de correção, de orientação, de modelo paterno. Ele precisava de cuidado, de consolo. Ele precisava de comida. Ele precisava de família. Ele precisava de abrigo. Deus estava com o menino. Deus não esteve com o menino. Quando eu olho para trás, a minha história, a separação dos meus pais, eu nem crente era. Mas eu posso dizer para você que quando eu olho a minha história, eu digo, só podia ter sido Deus. Ele esteve comigo e com os meus irmãos. Ele esteve. Ele esteve. Minha mãe já era uma mulher de Deus, caminhando, começando a sua vida cristã, quando os meus pais se separaram. Mas eu posso dizer a você, teve luta? Teve. Teve dia sem luz? Teve. Teve dia que a Light foi lá e cortou a luz? Teve. Teve dia que a gente escovou dente, passando a escova no sabonete, porque não tinha pasta? Teve. Teve dia que eu não podia me dar o luxo, como hoje eu faço, pegar aquele sabonete que tá pouquinho já, nem faz espuma, jogar fora e pegar um novo. Não, aquilo era o que a gente tinha. Teve. Teve. Mas teve milagre, teve provisão, teve cuidado. Eu posso dizer a você, e nem quero expor tanta coisa aqui em live, isso não é um ambiente seguro para isso. Mas nós temos experiência até de Deus nos livrando de homens que moravam no mesmo quintal que a gente, que tinham mais intenções para comigo, para com minhas irmãs. E o Senhor revelou e não deixou aquele plano mau acontecer. Deus esteve conosco na nossa jornada. E eu tinha 14 anos. Cresci, terminei meus estudos, fiz uma faculdade, conheci meu esposo, namorei, noivei, casei. Com 22 anos, eu saí da casa da minha mãe para viver a minha vida. E tenho vivido a minha vida guardada, protegida e cuidada pelo Senhor. Naquelas madrugadas que eu saía de casa 4 e pouca da manhã para ir para o estágio sozinha, andando pela rua ainda escura para pegar ônibus para ir para o estágio, o Senhor esteve comigo. Naqueles dias que eu chegava em casa, tinha só miojo. O Senhor esteve comigo. E agora, essa não é mais a minha realidade. Então eu quero dizer para você, mãe, talvez mãe sozinha, mãe que está com esse desafio, o que será dos meus filhos? Que vida meus filhos vão ter? Eu quero dizer para você, a minha mãe já esteve nesse lugar. Deus estará com o menino. Deus estará com a menina enquanto eles crescem. Como diz a Bíblia aqui. Enquanto eles não podem cuidar de si, Deus estará com eles. Enquanto eles não podem assumir a responsabilidade das suas próprias vidas, Deus estará com eles. Como Deus esteve com Ismael. A Bíblia diz, Deus estava com o menino enquanto ele crescia. Durante todo o processo de crescimento, até que Ismael se tornasse forte, capaz de cuidar de si, Deus estava com o menino. Deus estava com a menina, porque ele é pai dos órfãos, ainda que sejam órfãos de pais vivos. Ele é juiz da viúva, ainda que ela seja viúva de marido vivo. Ele é quem cuida do estrangeiro. Ele supre, ele guarda, ele protege.
Eu quero deixar essa palavra para você essa manhã. Hoje você vê um menino, uma menina tão imaturos fazendo bobagem porque são meninos. Mas Deus estará com eles enquanto eles crescem, enquanto eles amadurecem. Talvez você hoje, mãe, mulher, esteja com seu filho, sua filha, um bebê, uma criança pequenininha. E você olha pela janela em um futuro de incerteza. Mas eu quero ser esse cenário aqui para você. De alguém que venceu. De uma filha que venceu, passou dificuldade, passou luta, passou escassez. Mas eu estou aqui, uma mulher adulta. Cheguei na casa dos 40, já tive minhas filhas. Eu estou aqui. Eu não estou aqui só com a minha barriga cheia, porque eu já tomei meu café, já fiz meu exercício, já fiz minhas coisas. Não. Eu estou aqui de sobrancelha feita, de cabelo feito, de unha feita. Para te dizer que Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai cuidar dos seus filhos. Você não precisa andar desorientada. Se você hoje está como H, nesse deserto, sem saber para onde vai, totalmente desorientada, escute. A Bíblia diz, quer você se vire para a direita, quer você se vire para a esquerda, uma voz por detrás de ti te dirá, esse é o caminho, ande nele. Ouça a voz do Senhor, chore na presença dele, se derrame na presença dele, guarde a sua fé. A certeza de que ele está com você, está com seus filhos, ele vai cuidar de vocês enquanto essas crianças crescerem, enquanto elas crescerem, todo o tempo que for necessário para que o crescimento aconteça, para que o amadurecimento aconteça. Até lá o Senhor estará com eles. O Senhor estará com eles. São inúmeros testemunhos que eu posso contar para você que o Senhor esteve conosco. O Senhor esteve conosco. Momentos de humilhação a gente passou, eu e meus irmãos, mas o Senhor esteve conosco. Hoje somos 4 adultos, pessoas de bem, pessoas decentes. Não somos pessoas ruins que fazem mal para os outros, que dão desgosto para os nossos pais. Somos adultos, trabalhamos, temos nossa vida, seguimos adiante, nós vencemos. E por que a gente venceu? Eu olho para trás, eu posso dizer para você, Deus esteve conosco. Todo o nosso caminho, Deus esteve conosco. Deus esteve com minha mãe, Deus esteve. E nós hoje estamos aí adultos, vivendo nossas vidas. Como uma imagem para você, de que você pode descansar o seu coração. Você pode acreditar que Deus é contigo. Tem uma canção do Voices, né, que na verdade é da Ludmilla Ferber, que fala assim: aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Acredite nisso. Tome posse. Se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Tem pessoas que estão contando com você. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Agora eu oro por você.
Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na sua frente e abençoe a sua vida e te faça tão feliz, agarrada em sua presença. Cure as suas feridas e te faça vencedor e te dê a alegria de ver toda a sua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Até lá. Aguenta firme, aguenta firme. Você vai chegar nesse futuro e é muito provável que ele não seja tão assustador, tão difícil quanto você projeta hoje. Deixa o Senhor curar o seu coração, limpar as suas lágrimas, consolar você. Aceite o consolo do Espírito Santo. Porque nesse consolo que ele vai abrir os seus olhos, você vai dizer, não acredito, tem um poço na minha frente e ele está cheio. Sabe, irmãs, eu quero encerrar aqui essa live fazendo essa comparação. Abraão deu para Ismael um cântaro cheio de água, mas isso acaba. Mas Deus faz haver um poço cheio de água que não acaba. Às vezes a gente fica sofrendo pelas migalhas que o mundo nos dá. As migalhas que as pessoas nos dão. De afeto, de amor, de carinho, de cuidado, de presença. Mas existe um poço que vem de Deus. Existe uma água que jorra para a vida eterna, que supre, que supre, que supre, que supre e nunca tem fim. Eu quero te convidar essa manhã, minha irmã, a tirar os olhos do cântaro, porque ele acaba mesmo, e colocar os seus olhos no poço. Tira os olhos da pensão e coloque os olhos na provisão do Jeová Jireh. Tira os olhos do remédio e coloca os olhos na cura do Rafá. Tira os olhos da vergonha e da humilhação e coloca os olhos no poço da honra que o Senhor está preparando para você. Talvez não é por agora, é mais lá na frente, mas as coisas tomarão o seu rumo. Tomarão o seu rumo, acredite, o Senhor está trabalhando para que o caminho à frente conduza a um lugar bom. Tira os olhos do cântaro e coloque no poço que Deus tem para você. Tira os olhos da ausência de Abraão e coloca os olhos na presença do Senhor. Transfira o seu olhar dessa circunstância ruim para a certeza que Deus está com você. Pai, eu coloco diante de Ti cada vida, cada mãe, cada filho representado por essa mulher que me ouve aqui nessa live. Eu oro, Senhor, para que os olhos sejam abertos e ela enxergue o livramento do Senhor, a provisão, a presença, o cuidado que o Senhor nos dá. Espírito Santo, abre os olhos dela, para que ela veja que maior é quem está com ela do que quem está no mundo. Ah, Pai, abre os olhos para que ela veja que mesmo que o cântaro tenha cessado, a água do cântaro tenha acabado, tem um poço cheio de água. Mesmo que não haja a presença de Abraão, há a presença do Deus de Abraão com esse filho, com essa filha e com ela própria ao longo de toda a jornada. Que ela possa fazer como uma mulher virtuosa, abrir a janela do futuro e sorrir. Sorrir. Por quê? Porque ela viu Deus lá. Ela viu Deus lá.
E por isso ela pode sorrir. Obrigada, Senhor, porque hoje eu sou um retrato de um futuro para muitas mães que, assim como a minha mãe, tiveram que seguir a sua jornada sozinha com seus filhos. Hoje, que elas possam olhar para mim e acreditar que, assim como eu estou aqui bem, saudável, seguindo a minha vida, tranquila, isso também acontecerá com seus filhos, porque eu não sou a preferida do Senhor. O Senhor cuidou de mim, vai cuidar dos filhos dela também. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha querida, essa questão de você olhar e enxergar Deus é o secreto que nos ensina. E se você precisa ser conduzida a esse lugar, aprender sobre a vida no secreto, a buscar o coração de Deus em todo e qualquer momento, um lugar maravilhoso para você estar será no nosso 8º Retiro de Mulheres em setembro, dos dias 26 a 28, no sítio Manancial, na Dutra, na altura da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro. Nós vamos aprender e desfrutar do secreto nessa busca com o coração de Deus. Até onde eu sabia, né, na reunião de quinta-feira passada com a coordenação do retiro, nós tínhamos 28 vagas para o nosso retiro. Ontem eu já fui informada que mais pessoas entraram, então nós temos 20 e poucas vagas e acaba muito rápido, ainda mais assim quando vai se aproximando. Então, se você ainda está na dúvida, não fique não. Você vai ver que cada centavo investido será bem aproveitado. Você não vai se arrepender de estar ali, tá bom? Vem estar conosco. Eu também tenho um convite muito especial para fazer para você. Na primeira semana de junho, nós vamos fazer 7 dias de oração, jejum pelas mães. É a nossa 3ª campanha, nossa 4ª campanha de jejum e oração. Mas as 3 primeiras foram para os filhos. E dessa vez o Senhor falou comigo muito claramente que precisávamos orar pelas mães. Então serão 7 dias de jejum e oração em favor da vida das mães. Nós teremos um grupo no WhatsApp específico para esse propósito, que ao final do propósito vai se desfazer. E ao final dessa caminhada de 7 dias de jejum e oração, nós vamos abrir as inscrições para a 4ª turma da Escola da Mãe Satisfeita. Então, se você quiser o material do jejum, ele já está disponível tanto em formato e-book quanto impresso. Então já adquira o seu, se você quiser impresso, dá tempo de chegar na sua casa para você ter o material e estudar junto e ter um registro desses 7 dias de jejum e oração em favor das mães, tá bem? No nosso grupo de devocional, nós seguimos com os devocionais de maio, que esse mês está cheio de devocional, são 4, um para cada semana. Nós já falamos, né, na primeira semana sobre a mulher virtuosa e o seu trabalho, bem ali na semana do Dia do Trabalhador. Na segunda semana, que foi logo depois do Dia das Mães, nós falamos sobre Em Minha Mãe Eu Me Vejo. E agora, pegando o gancho do Dia da Família, que foi dia 15, nessa semana o nosso devocional tem como tema Famílias Conectadas. E semana que vem, para encerrar o mês de maio, o nosso devocional será Sulamita ou Laodiceia? Que noiva é você? Você é a noiva de Cantares ou é aquela noiva morna lá do Apocalipse? Não é fria, nem quente, ela é morna, lá a carta Laodiceia. Nós vamos terminar o mês de maio falando sobre as noivas, né? Porque também nós temos essa simbologia tão especial em maio, que é o mês das noivas. Então pegamos aí esses temas mais fortes do mês, que é o trabalho, mãe, família e noiva. E transformamos em 4 devocionais que vão abençoar a sua vida com toda certeza. Amém? E também, amadas, quinta-feira, nós seguimos na live de oração Mães que Oram com a Neide Cassiano, às 9 da manhã, aqui no Instagram. E logo depois nós baixamos a live e colocamos no YouTube. Deus abençoe sua vida, te fortaleça em toda a sua jornada. Que você continue com os olhos fixos no Senhor, porque a visão dele ilumina. A Bíblia diz que os que olham para ti
estão radiantes, Senhor. Um beijo muito carinhoso. Deus abençoe sua vida, sua casa. Até terça-feira que vem para mais uma live Café com Jesus, as Mulheres da Bíblia, agora em novo horário, às 10 da manhã. Deus abençoe, amadas.